Nós temos níveis de realização. Eu acredito ter o nível material, o emocional e o espiritual. Você pode ter muito dinheiro, satisfiz o meu nível material. O emocional, o exemplo emocional, vamos supor que um filho que o pai abandonou, enfim, se separou, fica com aquela carência e lá na frente ele se conecta a outra pessoa que faz o papel do pai. Ou conseguir suprir esse pilar emocional. Mas o espiritual, ele só é preenchido quando tu de fato se sente amado, cuidado, quando tu não é entender, é ter uma experiência de que eu estou sendo sustentado por algo maior. E o espiritual está muito conectado a propósito, a um chamado, entende? Então pode ser o cara que for, o cara pode ter bilhões, mas se ele não tiver alinhado em fluxo com o que ele veio fazer, ele vai sentir um vazio lá dentro dele que nada vai substituir. É almático, entende isso? É a nível de alma. E aí é por isso que tem muitas pessoas que aparentemente têm uma vida perfeita, quando eu olho a níveis materiais, mas são pessoas extremamente infelizes espiritualmente. Então, eu acho que nós temos que ter esses três aqui. Nem ser aquele monge, nossa, iluminei, não preciso mais de nada, agora eu vivo só de luz. Não, cara, vai ter problemas. Eu tenho que satisfazer o nível material, emocional e espiritual. O espiritual é o mais desafiador, porque nós vivemos num mundo materialista. Exato. Nós vivemos num mundo onde achamos que tudo está separado, tudo está dividido. Então, quando eu olho para o mundo e vejo apenas a matéria, é um grande problema. Esse cara está dormindo, porque ele não entendeu a origem da matéria. Primeiro que matéria não existe, é uma ilusão. Quando eu toco nesse copo aqui, Tânia, eu acho que eu estou tocando. Não, mas existe uma repulsão do campo magnético dos elétrons do meu dedo com o do copo. Nada nunca tocou em nada. Olha que ilusão, não é ilusão? Que doideira! Nada nunca tocou em nada. Então a gente vê, se eu adentrasse aqui nesse copo com um microscópio, for aumentando, eu vejo aqui, né, as moléculas do vidro, eu vou mais longe, vejo os átomos que compõem as moléculas, e é a formação geométrica desses átomos, a composição deles, na verdade a estrutura geométrica que me diz se algo vai ser vidro, borracha, madeira. Quando eu entro dentro do átomo, vou ver o quê? O núcleo, que tem prótons e nêutrons. Eu entro dentro do próton, eu vou ter quarks, partículas. E eu entro no quarks, aí tem a primeira emanação de matéria nessa dimensão, que é o chamado bóson de Higgs, que foi descoberto em 2013. É chamado partícula de Deus, é a primeira emanação dessa dimensão. Depois tem um oceano de energia. Só que olha que interessante, eu entrei pelo copo, cheguei nesse oceano de energia. Se eu entrar pela minha mão aqui, for me aprofundando, eu vou chegar no mesmo oceano primordial de energia. Ou seja, todo mundo material, incluindo eu e você, e as pessoas que estão nos assistindo, Provém de uma mesma fonte de energia. só que nós somos consciência, Combinação aqui. nós somos consciências extremamente inteligentes, entende? Ou seja, a nossa vibração de consciência é extremamente maior do que qualquer outro ser vivo. Planta, animais. E é por isso que nós somos a maior e melhor expressão de Deus aqui na Terra. Só que a gente não se enxerga, né? A maioria não se enxerga. Que nós somos centelha divina, imagem e semelhança dele. E é por isso que a gente se vende tão barato, né? E ver um físico falando assim é realmente surpreendente. Porque o físico, o matemático, são pessoas muito práticas, né? Racionais, né? Racionais, são muito racionais. Então, assim, é bastante surpreendente. Mas o Cleiton hoje, ele trabalha com o que exatamente? Ele é um terapeuta, ele é um coach, ele é um palestrante, o que é o Cleiton hoje? E vai falar também um pouquinho do Instituto. Então, eu me considero hoje um despertador de mentes, né? Eu falo, eu sou um despertador. Eu tô aqui para acordar o máximo número de pessoas. Fico muito feliz quando eu vejo alguns alunos que terminam um treinamento meu, vão numa palestra e eles falam, cara, aquela informação... Hoje mesmo eu atendi um cliente que ele no final, aquela informação que tu me deu, eu nunca imaginei que aquilo existiria. Eu nunca imaginei que
isso fosse verdade. Ou seja, ele acordou, despertou. Então hoje eu trabalho com palestras, né, eu ministro workshops, tenho vários treinamentos online, mas todos eles se cruzam no ponto comum. Eu falo que sou um treinador também, um treinador de mentes, um treinador emocional. Porque o que acontece? Tem o espiritual, né, o emocional e tem o físico. Quando eu não estou bem aqui no físico, ou seja, eu não consigo escutar a voz de Deus, ter a intuição aqui, é porque o emocional que está errado. É tanto que a missão do Instituto Clayton Alves é fazer com que a maior parte das pessoas, de fato, se sintam amadas por Deus. Parece até que é uma igreja, mas não é, nada a ver com igreja. Mas, Clayton, tu não fala em Deus, fala em Deus, mas não fala tanto. Como é que a missão é fazer com que as pessoas sejam amadas por Deus? Porque o amor aí vem a parte terapêutica, né? Eu já atendi mais de 1.000 pessoas, desde 2013 que eu atendo. Tudo se resolve, todo conflito interno se resolve quando as pessoas alcançam essa frequência do amor. Mas não é um amor que falar para o outro... Que a gente conhece, né? Que a cara. gente entende, né? O amor mais próximo que, para vocês entenderem, é o amor de uma mãe pelo filho. O filho pode matar uma pessoa, for preso, a mãe não abandona. A mãe vai amar em um nível até fora do racional. É essa frequência, entende? Então, muitas vezes eu trabalho, né? Eu falo que todo o meu trabalho é pautado em ajustar a camada emocional. Você aprendeu muitas coisas erradas, o mapa está errado. E como o mapa está errado, a informação da fonte divina chega no físico errado. Você entende errado. Que é o que a medicina chama de somatizar. Exatamente. Quando você tem algo emocional não resolvido que atinge o seu físico. Um conflito aqui, exatamente nessa camada. Só que a fonte, ela sempre manda informação para o físico, para corrigir o físico. Por exemplo, um corte no dedo, você não tem que ficar preocupado se o dedo vai curar. A inteligência do seu corpo vai entrar em ação para que aquele dedo volte a seu estado anterior. Essa informação está onde? Está no espiritual. Só que o emocional está com muito ruído. Trauma, abandono, culpa, medos, que foi gerado principalmente na infância. Né? Situações, papai, sei lá, agrediu a mamãe, ou o papai se separou da mamãe, ou eu fui excluído na escola. Então o emocional, ele impede com que as pessoas se sintam amadas de fato e pertencentes à fonte. E esse emocional a gente não tem como controlar, porque sim, eu trabalho com crianças e adolescentes e eu percebo que uma situação que é traumática para um, a mesma situação não é traumática para outro. Então, às vezes, por exemplo, porque hoje também eles estão muito assim, eu só quero ser feliz. Aí os pais têm que dar tudo o que eles querem para eles serem felizes. Só que eles não são felizes porque a criança necessita do basta ali, né? Da disciplina, do limite. Sim. Eles precisam disso até para crescer crianças seguras. Limites, né? Então, eu percebo que a gente tem que trabalhar os traumas depois mesmo, porque não dá para saber o que vai traumatizar uma criança, né? Às vezes tem crianças que os pais se separaram e que para eles foram até melhor do que se os pais continuassem juntos, Isso. numa relação não saudável de alguma forma. Então eu Tânia, né? Posso estar errada, é evidente, mas eu não vejo assim como a gente tendo algo definido que pode... Porque senão fica muito difícil, sabe, Cleiton? Porque não tem tudo traumatiza. manual, né? Hoje em dia nós estamos vivendo uma era que não pode bater que traumatiza, se bater traumatiza, se não bater traumatiza, porque falta limite, entendeu? Então a gente nunca vai conseguir suprir isso. Eu acho que isso a gente vai ter que buscar depois mesmo. É uma coisa da gente com a gente mesma. Faz parte, né, do processo de evolução. Eu também tenho até um livro chamado Limites Sem Trauma. Eu tenho, agora já estão crescendo, 11 anos a Sofia e a Letícia tem 14, mas quando eram mais menores, você fica, até que ponto eu posso ir, né, para não traumatizar?
E você fica nessa noia, De repente o pai trabalhar viajando dessa forma traumatiza. necessidade. E aí? Necessidade. Né? E aí eu falo que muitas vezes, até um professor que ele dizia assim, mesmo que você tente ser o melhor pai ou mãe do mundo, você vai ferrar a vida dos seus filhos. É natural. Ou seja, dê o amor que você pode dar Faça o seu melhor. dentro do que você tem. E, meu amigo, quando elas crescerem, eles crescerem, Vamos buscar o seu propósito. vamos o seu buscar a caminho. terapia, vamos buscar se autoconhecer. Né? Obviamente que nós, como pais, nós precisamos estar em informações, lendo, entendendo, mas a gente tem muito aquela ideia de que eu não posso forçar, colocar limites no meu filho porque vou traumatizá-lo. Muitas vezes é o contrário. Exato. Por falta de limites, você acaba traumatizando o filho. Eu vi um trabalho recente de neurociência ligado à parte comportamental que mostrou que tem crianças que desafiam os pais, olha só, fazem birra para o pai colocar limite, entendeu? Gritar mesmo, colocar limite, para que eles, subconscientemente, eles se sintam protegidos. Ou seja, o limite que o pai deu mostrou para ele, meu filho, se alguém fizer mal com você, eu também vou colocar limite. Entendeu? Aí o pai não fica com medo e tal. Aí cresce uma criança com lacunas emocionais, com disfunções emocionais. Porque aquele momento era um momento de força. E lembrando, pai masculino, mulher feminina, tem que ter as duas forças. O pai é mais duro, entendeu? Coloca mais limites. A mãe é mais carinhosa. São as duas forças que construíram a natureza. Hoje, infelizmente, está tendo uma inversão de papéis e quem está se lascando são os filhos e as gerações que vão vir. Então, esse posicionamento é importantíssimo.